Olá, começa agora mais uma entrevista dessa série que o 15 Minutos vem realizando com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, candidato Jairo Vermelinger. Seja bem-vindo à TV Focus e ao 15 Minutos. Obrigado, Jackson. Obrigado aí a oportunidade da TV Focus de estar aqui para poder mostrar a vocês, friburguenses, meus pensamentos aqui. Muito obrigado. Bem, o candidato assinou um documento elaborado pela nossa emissora concordando com as regras dessa entrevista. Serão 30 minutos de entrevista direta sem intervalos. As perguntas foram elaboradas pelo nosso departamento de jornalismo e abrangem diversas áreas da administração pública, também a vida política do candidato e principalmente o plano de governo. As entrevistas estão sendo gravadas e serão veiculadas dentro do noticiário 15 Minutos da TV Focus, em horários ainda a ser definidos pela emissora. Você, telespectador, pode ficar sabendo a respeito do horário de exibição de cada entrevista pelo telefone 2523-9705 ou ainda pelo 3512-1253, 2523-9705 ou 3512-1253. Vale lembrar que todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo foram convidados a participar das entrevistas e que a ordem de veiculação vai seguir a ordem de gravação. Já essa ordem de gravação foi definida seguindo as marcações, ou seja, nós contactamos todos os candidatos, todas as assessorias e aqueles que agendaram primeiramente serão entrevistados primeiro e também a entrevista será veiculada em primeiro lugar. Claro que não haverá prejuízo para nenhum deles, obviamente, porque todos terão os mesmos 30 minutos e também a mesma quantidade de exibições e também de reprises. Vale lembrar também que os candidatos não terão acesso às perguntas antes da entrevista e que no documento assinado eles concordam em manter o respeito e não utilizar o espaço para ataques pessoais. A citação de nomes e fatos com a devida comprovação e citação da fonte que não configure ofensa ou calúnia será permitida. Porém, caso o entrevistador e a produção da TV Focus entendam que houve ofensa, a entrevista poderá ser editada antes de ir ao ar e o candidato perderá esse tempo. Bem, o tempo de entrevista, conforme já citado, será de 30 minutos, contando inclusive com as despedidas do candidato, que será alertado quando faltar 1 minuto para o término. Não há um tempo limite para cada resposta, porém, se o entrevistador perceber que o candidato está se alongando demais numa mesma resposta ou fugindo do tema, poderá então lançar uma nova pergunta. Regras apresentadas, vamos à entrevista. Candidato, seu tempo começa a valer agora. Sim, senhor. Candidato, o senhor pretende construir um centro de convenções? Onde seria esse centro? Para que serviria esse espaço? E que importância que ele terá para o município? Bem, onde seria, a princípio seria ali no Vale do Sol, né? O projeto que eu tenho, o anteprojeto foi feito ali, já há algum tempo atrás. Porém, hoje já existe lá uma estação de tratamento de esgoto, esse projeto terá que ser adequado. Eu vejo ali um lugar muito bom por estar no eixo rodoviário, certo? Na RJ 116, e a instalação dele ali vai fazer com que as pessoas que vierem de fora, para um congresso, por exemplo, de medicina, né? Ele usaria toda a estrutura nossa aqui de Friburgo, né? Tanto os hotéis quanto os restaurantes. Caso seja num lugar um pouco mais afastado de Friburgo, por exemplo, né? Na RJ 130, nós poderíamos até perder um pouco desse incentivo ao turismo de Friburgo, talvez dividindo com o nosso município vizinho de Teresópolis. Por isso que eu sugiro o lugar ser ali. Porém, existem outros lugares, e depois que a gente é eleito, nós vamos realmente ver todas as possibilidades. Mas o principal motivo de hoje, Friburgo ter a necessidade de ter um centro de convenções, é porque ali nós teremos todos os congressos da região, as feiras, por exemplo, a FEVEST, teríamos ali eventos também como feiras de artesanato, a questão também de eventos, hoje se fala tanto aí em leilões até, né, leilões de animais de elite, uma série de coisas que poderiam realmente alavancar o turismo em Friburgo, né? Porque na hora que você traz esses
essas pessoas para cá, eles vão ficar nos nossos hotéis, no nosso restaurante. Isso gera o ISS de imediato, que é um imposto municipal, e ele estará 100% aqui em Nova Friburgo. Candidato, a próxima pergunta: o que o senhor pretende fazer em relação às condições das ruas e estradas de nossa cidade? Eu costumo falar que tapar buracos das ruas não quer dizer que o governo esteja fazendo um bom trabalho. Mas se ele nem tapa buraco, a gente realmente fica até um pouco desacreditado. Nós teremos uma equipe de manutenção constante. E não vai ser 2 calceteiros aqui no centro, 2 em Olari, 2 em Conselheiro, por exemplo. Não será isso. Nós teremos uma equipe onde realmente faremos um mutirão, entendeu? Onde ali estaria concentrado todo mundo, para o secretário de obras poder exercer uma fiscalização maior, e até mesmo o prefeito, eu como prefeito, por exemplo, antes para a prefeitura passar naquela região para saber se realmente o serviço está sendo feito de acordo com a engenharia. Eu sou engenheiro civil, já fiz inclusive aqui a obra da Estrada São Geraldo, fui eu que executei aquela obra anos atrás, que hoje mesmo já precisa ser, em alguns lugares, ampliadas as curvas, a ponte ali tem que ser alargada, e outras revisões. Então, as obras têm que ser bem feitas, com a base boa, os paralelepípedos com o tamanho de acordo, rejuntados. Então não pode ser do modo que vem sendo feito ultimamente. Nos últimos anos, as obras que foram feitas em Friburgo são obras que não atendem, por exemplo, uma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós faremos obras que atenderão a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, dentro do gabarito. A questão das estradas vicinais, hoje a gente fala muito em reciclar plásticos, papéis e tantas coisas mais. Nós temos que reciclar também os entulhos das obras. Hoje a gente vê, né, em muitos lugares que os caminhões chegam, basculhante lá com entulho de obra e jogam aquilo lá de qualquer maneira, às vezes na beira do rio ou no barranco abaixo. Nós teremos um lugar onde todos os entulhos de obras seria ali depositado. Então separaríamos o que é madeira, o que é saco de cimento, por exemplo, e tem muito material ali que é a sobra de demolição e a sobra da própria obra, de tijolo, próprio concreto, sobra de piso cerâmico, sobra de brita até. Então isso será, teria um rebritador que transformaria isso em bica corrida, né, a famosa brita corrida. E com esse material nós vamos então espalhar nas estradas vicinais. Mas não só espalhar, antes de espalhar nós vamos drenar, ou seja, cuidar para que as águas não corram pelo leito das estradas, elas corram nos cantos, com travessias, ou seja, manilhas, né, uns chamamos Bem, as travessias, né, essas travessias serão feitas de acordo com as caixas coletores, e esse material colocado aí em cima ele será compactado, ou seja, não vai ser qualquer chuvinha que a enxurrada d'água vai levar esse material. Então essa é a minha preocupação com as estradas vicinais e as ruas de Friburgo. Agora, candidato, por exemplo, nas ruas mais centrais de Nova Friburgo, o senhor é a favor do paralelepípedo ou do asfalto? Eu ainda defendo muito o paralelepípedo. Para mim, ele é ecologicamente correto. Nós temos jazidas aqui na região. Os pavimentos hoje, muito que está aí por baixo desses asfaltozinhos que foram colocados sobre paralelepípedos, que tem um problema sério de aderência do paralelepípedo com o asfalto. Então, a minha sugestão é o quê? Recuperar o pavimento com o paralelepípedo. Agora, sempre observando a dimensão do paralelepípedo, principalmente a altura dele, o rejuntamento e todo o abaulamento necessário. E alguns lugares a gente pode até pensar no asfalto, certo? Um ou outro lugar, por exemplo, subida muito íngreme, o carro normalmente patina, né? Hoje os carros têm os pneus. Então, nós nessas regiões não podemos pensar em asfalto. Mas não jogar o asfalto sobre o paralelepípedo existente. Retirar o paralelepípedo, usar esse paralelepípedo no outro lugar e, né, nesse trecho, então, jogar uma camada, uma subbase, então jogar um asfalto a quente. Hoje, a maioria do asfalto colocado aqui em Friburgo, nos últimos anos, é o asfalto a frio, ou seja, ele é fraco, ele não tem a mesma durabilidade, o mesmo acabamento que o asfalto a quente. Teremos que ter uma usina de asfalto a quente. Cabe lembrar também, alguns lugares, talvez poderiam pensar até em pavimento em concreto,
entendeu? Que às vezes o asfalto em pátio, lugar onde tem, por exemplo, muita concentração de ônibus ou caminhão, o asfalto não é o indicado, porque sempre pinga algum óleo diesel ali, ele vai dissolvendo esse asfalto. Então, de repente, em alguns lugares nós podemos pensar até em solução em concreto, mas seria o mínimo. Candidato, a próxima pergunta. Em sua biografia divulgada em seu site e também nas redes sociais, o senhor fala sobre sua capacidade administrativa ao citar, por exemplo, a recuperação de uma pedreira no bairro de Olaria. Essa mesma pedreira já foi alvo de denúncias no Ministério Público por possivelmente funcionar de forma irregular, sem os devidos licenciamentos ambientais. A pedreira ainda é alvo de reclamações de moradores do bairro de Olaria, que se queixam do barulho, tremores e até rachaduras em paredes e janelas que teriam sido provocadas pelas explosões dessa pedreira. Candidato, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto e o senhor mediu os possíveis danos ambientais e também à sociedade quando comprou essa pedreira em 1987? Em 1987, essa pedreira foi oferecida a vários empresários de Nova Friburgo. E, na época, os dois proprietários que eram majoritários, já estavam com uma idade muito avançada, e a pedreira ia fechar. Nós sempre tivemos a nossa vida voltada para a construção civil. Eu, meus irmãos, nós somos engenheiros civis, fizemos muitas obras em Nova Friburgo. Então, na época, nós adquirimos as ações, no primeiro momento, do César Guini e, posteriormente, do Castelo Branco. Nós sabíamos, sem dúvida nenhuma, de todos os problemas ambientais que ali existiam. Resolvemos todas essas questões na ocasião. Eu era sócio, meus irmãos, hoje não sou mais. Resolvemos todas essas questões ambientais. Procuramos ali trazer sempre com novos tipos de exploração, com novos explosivos, usando outros tipos até de equipamento. Obviamente, não é existe o barulho, mas o nível de poeira acabou, e o barulho também hoje, as explosões hoje é o mínimo, porque é só do paredão. O famoso fogacho hoje não existe mais, são feitos com equipamentos que não dá mais problema de barulho tão alto, e provocando o deslocamento do ar onde dá essa vibração. Esse incômodo realmente existe. Porém, quando nós compramos lá, em 87, a pedreira, como falei, ela estava realmente um problema sério de abastecimento de brita, não só em Nova Friburgo, como na região. Transformamos realmente numa empresa que é hoje uma empresa sólida, modelo. As questões que muitos falam de licença, né, nós sempre tivemos a licença, nunca teve um dia irregular, né, como eu já falei, eu fiquei ali até o ano de 2000, de 2000 para cá está a cargo dos meus irmãos, porém são meus amigos, continuamos amigos e irmãos. Então, nunca funcionou sem licença. Quando o Ministério Público Federal teve uma intervenção, nos defendemos e já fomos, no caso, meus irmãos, né, eles já foram, a decisão judicial a nível do Estado já foi dado unanimidade a favor da pedreira. Hoje já existe, eles já compraram uma área na região ali de Cachoeiras, 3 cachoeiras ali alguns chamam de Prainha, no 3º distrito. Campo do Coelho. Depois do Campo do Coelho à direita. Então, ali só depende agora de algumas licenças do INEA para a pedreira se deslocar para lá. Então, hoje depende só mesmo de licenças ambientais e de DNPM para a pedreira poder, então, ser transformada para lá. Mas agora, em questão, você falou administrativa, né, realmente nós sempre procuramos atender todas as normas técnicas e todas as questões ambientais. Tanto é que a pedreira nunca foi interditada, ela sempre funcionou e, sem dúvida nenhuma, nunca funcionou irregularmente. Ok, candidato, a próxima pergunta. Em seu plano de governo, o senhor fala sobre a construção de diversas pontes pela cidade. Para que tanta ponte e como que o senhor pretende viabilizar financeiramente esses projetos? Bem, a última ponte sobre o Rio Bengalas, ou seja, o rio, né, que ele vem aqui de Olaria, o Rio Cônego, lá de Muri, o Rio Santo Antônio, quando ele chega ali próximo à Igreja Luterana, dali para lá ele se transforma no Rio Bengalas. E nos últimos 30 anos não foi feita uma ponte sequer sobre esse rio. E a quantidade de veículos de lá para cá, ela triplicou, quintuplicou, né? É enorme. Hoje a quantidade de veículos, de modo geral, é muito grande. Então, existe até um desrespeito, por exemplo, vou dar um exemplo só, ali perto
a Ponte Branca, ali perto do Colégio Jamil Jacques Estadual, tem aquele outro colégio Espaço Livre ali também, que tem uma grande concentração de estudantes ali, né, do Jamil Jacques do Espaço Livre. Existe aquela Ponte Branca, aquela ponte em arco, que eu considero até uma ponte muito bonita, que tem uma calçadinha para o pedestre de um lado e de outro de meio metro, ou seja, passa um pedestre de cada vez. E ali a mão inglesa permitida só para automóveis. Então, qual é a minha sugestão? É fazer uma outra ponte igual àquela, em frente à rua Augusto Cardoso, com calçadas largas, para poder realmente, não só os veículos poder transitar no sentido único, quem está no centro, saindo para Olaria, passando por essa nova ponte, e quem está vindo de Duas Pedras, por exemplo, para entrar para o centro de Olaria, usaria a ponte que é lá existente, seria só de entrada no centro de Nova Friburgo. E com isso você também vai minimizar os riscos que os pedestres, principalmente os estudantes por ali passam. Então, lá mesmo na chegada também com o Conselheiro Paulino, há necessidade de outra ponte. Ali os engarrafamentos são constantes. Tem ponte no Ouro Preto, na região do Ouro Preto, que é mão dupla e só passa um carro de cada vez. Então, se chegar no meio, você tem que disputar no par ou ímpar quem é que vai dar uma charré. Isso, há necessidade realmente de outras pontes. Isso no centro da cidade. Nas estradas vicinais nossas, nós temos ainda pontes com as vigas de eucalipto e pranchões em cima, que é perigoso não só para os automóveis, mas principalmente para os pedestres que ali passam. São pranchões que normalmente são mal pregados, são irregulares. Então, nós temos que fazer também outras pontes. Agora, com que recurso, né? Bem, existe o Ministério dos Transportes, que ele tem verbas que vêm da União para se fazer muita obra, entre elas pontes, né? E também, é o que eu falo, hoje Friburgo, nos últimos 15 anos pelo menos, nós tivemos várias fábricas aqui em Friburgo que fecharam suas portas e diminuíram muito. Então a nossa arrecadação diminui muito. Friburgo hoje ela está empobrecida. Então nós temos que incentivar, trazer novas fábricas para cá, incentivar as que aqui estão, a pequena ser média e a média ser grande, para poder não só absorver a mão de obra, que realmente hoje em Friburgo existe uma sobra de mão de obra, nós temos que melhorar, dar mais condição ainda para esses trabalhadores que estão aqui precisando de mão de obra, e aumentar a arrecadação do município. E outra coisa, na hora que você tiver uma administração com menos, um prefeito que esteja ali, seja eleito com uma coligação menor, ele poderá fazer uma administração também mais enxuta, entendeu? Então nós poderemos também diminuir a despesa. E assim, obviamente, sobrará recurso para essas obras. Ok, candidato, a próxima pergunta. Em seu plano de governo, o senhor fala sobre construir um elevado na Praça Marcílio Dias, no Paissandu. Sim. Como será isso e qual que é o objetivo dessa obra? Bem, o objetivo é porque o nó, né, vamos botar entre aspas ali, que dá no trânsito ali aquela região da Praça Marcílio Dias, é enorme. E ali ali 4 vias convergem ali, quem vai, né, todo o eixo rodoviário, quem vem de Olaria, quem vem do centro pela antiga Rua do Arco, Comandante Ribeiro de Baixo. Então, ali tem que ser feita uma coisa, um viaduto, né, minha sugestão é um viaduto estaiado, só para veículos leves, onde essas vigas serão esbeltas, não daria grande impacto. Obviamente, observando todas as questões arquitetônicas que Friburgo merece. Não vai ser ali um elevado, não. Vai ser um elevado estaiado, uma coisa bonita, poderá ser até um cartão postal futuramente, que é comum em algumas cidades, o cartão postal da cidade é uma ponte. Florianópolis é um exemplo. A ponte lá é o cartão postal da cidade. Ali, hoje, uma outra solução poderia ter, seria tipo um mergulhão, né? Mas por questão de proximidades com os rios ali, então, no período de cheias, eu vejo isso com dificuldade. Obviamente, todas essas, a questão do plano de governo, eles serão levados não é uma coisa que o prefeito determinou vai fazer. Não, nós vamos ouvir, na época, já as outras sugestões que, porventura, se eu ver que for melhor que a minha, eu, sem dúvida, vou acolher a sugestão, principalmente da comunidade. Alguns até falam em relação à Marinha, aquela praça da Marinha. Não tem nada disso. É um nome, o Marcílio Dias é um marinheiro,
e foi feita uma homenagem a ele. E eu tenho certeza também que hoje, né, o Sanatório Naval aqui em Friburgo, eu tive a oportunidade de conhecer lá alguns comandantes, algumas pessoas, os almirantes, né, lá do sanatório, e hoje o sanatório ele quer o bem de Friburgo, a Marinha quer o melhor para Friburgo. Então tenho certeza absoluta que será muito bem vista por eles, e até a maquete que eu fiz, que está, né, no prospecto dos jornais que nós fizemos, a intenção também é homenagear também a Marinha nessa ponte estaiada, daria tipo como se fosse uma vela de uma embarcação, então, para fazer uma coisa também bonita. Agora, candidato, o senhor considera que é uma obra viável, financeiramente é possível de ser feita? Sim. E como eu falei, o Ministério dos Transportes ele faz as obras aí pelo Brasil todo, vai fazer aqui também em Friburgo. Nós temos o governo do Estado, que obviamente ele também, né? Nós temos a Rota 116 cobrando pedágio da gente aqui, quando você vai para o Rio, quando você vai para Bom Jardim, quando você vai para Cordeiro. Então, isso, sem dúvida. E hoje, as obras, a estrutura metálica hoje no Brasil, e lá fora, nos países do primeiro mundo, já a Torre Eiffel, o Empire State, né, são obras metálicas já centenárias. E no Brasil hoje já está se tornando cada dia mais barato. O senhor já utilizou ou utiliza, por exemplo, o Hospital Municipal Raul Sertão ou algum serviço ambulatorial em Nova Friburgo? Recentemente não. Meus filhos nasceram lá quando ainda era lá o Hospital Santo Antônio, que era um hospital regional, era um outro tipo de estrutura. Depois ele foi municipalizado, eu obviamente já estive lá várias vezes visitando amigos, mas eu nos últimos anos eu não estive lá internado ou um filho meu lá internado. Hoje nós temos que pensar na prevenção. Não adianta você ir lá querer resolver, lá botar mais gente, ou ampliar o Raul Sertão e achar que o problema é só o Raul Sertão. O problema hoje converge para lá, porque os nossos postos de saúde, os que funcionam, né, funcionam mal. Muitos lugares não tem. Existe posto de saúde que quando tem médico não tem instalação ou não tem remédio. Então nós temos que fazer com que o posto de saúde lá de todos os distritos e dos bairros populosos, ele realmente funcione. Nós temos aqui pertinho o Tunicaçuga, que ele não funciona 24 horas. Ele tem ali a sala de curativo que está com problema lá, de esgoto, até de contaminação, a gente sabe disso. Então, e nós temos excelentes médicos no Tunicaçuga, mas eles têm pouca condição de trabalho. Então nós vamos, né, a medicina preventiva, nós vamos trabalhar assim. Nós criaremos um dia da saúde, onde além de alguns profissionais da saúde, que não vai sair todo mundo nesse dia, alguns profissionais da saúde, junto com outros voluntários, que tem muita gente boa aqui dentro de Friburgo, tem muita gente que quer trabalhar para Friburgo, que esse dia da saúde nós vamos sair para os lugares mais carentes para levar lá orientação sobre higiene pessoal, sobre alimentação. Então, com isso, na hora que você tem um povo bem alimentado, com a higiene pessoal bem feita, que saiba, né, vamos falar, as dificuldades ali, os problemas, né, para que eles sejam educados e informados, nós vamos diminuir os problemas de saúde, né? Ou seja, o povo será mais saudável. Então, aí você tem um povo mais saudável, mais instruído. Nós temos a nossa Secretaria de Comunicação tem que comunicar. Nós temos que fazer campanhas educativas. Eu tenho certeza que a TV Focus ela estaria à toda disposição para vincular propagandas educativas, né? E outras emissoras também. Nós temos, então, essas campanhas, ou seja, a educação ali dentro da base, né? Dentro da prevenção. Mais os postos de saúde funcionando, né? O outro aqui 24 horas. E nós vamos desafogar o Raul Sertão. Entendeu? Aí sim, lá será funcionária, a emergência funcionará bem, o centro cirúrgico também. Agora, não é só isso, você tem que primeiro também dar condição e motivar o profissional da área a trabalhar. Né? Ele hoje, infelizmente, muitos estão desmotivados. Até mesmo por questão salarial, ele não está lá só por questão salarial, mas também é necessário. Hoje, por exemplo, um médico de Friburgo, ele ganha metade do que um médico aqui do município vizinho. E os municípios de saúde, hoje em Itaperuna, tem gente saindo aqui de Friburgo para ser operado em Itaperuna. Então nós temos que, o Hospital Raul Sertão ele é um hospital regional, inclusive a gente recebe verba do SUS para isso, talvez fazer também com que essa administração seja dividida com os municípios vizinhos. Mas
nós temos que valorizar os profissionais da saúde que trabalham com a gente. A próxima pergunta, o senhor se apresenta com uma proposta de renovação. Sim. Mas o seu candidato a vice, Eduardo Valentim, já foi vereador, presidente da Câmara, e além disso o seu partido está coligado a outros que também têm figuras já conhecidas no cenário político friburguense. Que renovação seria essa, candidato? Caso seja eleito, será o senhor mesmo que vai governar ou esse grupo vai governar pelo senhor? Não, quem vai governar sou eu. Dentro das minhas empresas, como diz, o líder ali sou eu. Obviamente eu tenho pessoas junto comigo, por exemplo, eu não trabalho sozinho, né? A gente trabalha acompanhado e bem acompanhado. Então, eu me filiei a um partido, que obviamente ali tem pessoas novas e tem pessoas que já estavam lá nesse partido, que constituíram ou que lideraram ali como presidente do partido, secretário e tudo mais. E a política ela é necessária, entendeu? Por que eu falo renovação? Eu sempre estive na iniciativa privada e hoje eu quero ser um homem público, eu quero ser prefeito de Friburgo. E quem vai determinar as coisas, quem vai escolher o secretariado, sou eu. Eu não tenho hoje, a coligação que eu fiz são partidos mais ou menos do mesmo tamanho, então é um partido que tem cacique, ou seja, que não tem cacique, tem muito índio, porque a gente vê em determinadas outras coligações muita gente, né, muito cacique depende de estar vindo de Brasília e do Rio para determinar as coisas aqui em Friburgo. Na minha gestão, quem vai administrar somos nós, friburguenses, eu à frente, sem dúvida nenhuma, como sempre tive à frente das minhas empresas. Por exemplo, José Eduardo Valentim, ele foi presidente da Câmara, ele que instituiu lá o voto direto, ele que colocou a TV Câmara, então ele sempre zelou pela transparência. Foi um dos motivos de eu ter aceitado me filiar ao PHS. Candidato, a previsão de gastos com a sua campanha é de cerca de 3 milhões de reais. Com o momento difícil pelo qual passa o nosso município, o senhor não acha esse valor muito alto para ser gasto com campanha? De onde vem esse dinheiro e como o senhor tem aplicado esses recursos dentro da corrida eleitoral? Sim, o valor, que a informação do contador já acostumado nessas campanhas eleitorais, ele fala, se você tem que estimar um valor, você não pode gastar mais, você pode gastar menos do que você estimou. No nosso caso lá, o valor lá, então nós poderemos gastar 10% daquilo, 20%, entendeu? Não poderemos gastar 110%. Então, até eu mesmo, eu nunca ter participado de nenhum pleito, ele mesmo sugeriu, coloca um valor mais alto, que você não vai ter problema de ter que ultrapassar. Obviamente, pelo decorrer, nós não vamos gastar talvez a terça parte disso, certo? E hoje a gente vê a questão dos recursos, né? Os nossos recursos provêm de pessoas que realmente querem o bem de Friburgo, não tem nenhuma pessoa ligada a uma concessionária ou ligada a fornecedor tradicional de remédio ou de merenda escolar. São amigos, são familiares que realmente eles querem o bem de Nova Friburgo, estão preocupados com o bem de Nova Friburgo, que também é o meu caso. Agora, as despesas, né, você tem que ter as pessoas para levar seu nome nos bairros, então nós temos mão de obra contratada, nós temos um carro de som, então são as despesas que realmente, né, elas são necessárias, né? Candidato, em seu plano de governo, o senhor fala sobre a reurbanização das principais ruas do centro. É possível mesmo retirar os fios da rede aérea? E outros candidatos no passado já prometeram isso, mas não cumpriram. O senhor vai mesmo fazer isso e como pretende fazer? Hoje a gente vê, principalmente na praça e no Alberto Braulio, mas até eu falo na praça, tem um lado, tem muito prédio histórico, prédio bonito que tem que ser recuperado, e você vê a fachada dele 100% contaminada, vamos falar assim, pela desordem dos fios, de modo geral. E principalmente a questão da telefonia. Hoje é uma bagunça que, né, você vê da arrumação dos fios, a questão dos fios de telefone. Né? Não basta um único cabo, tem lugar que você vê 10, 20, 30 fiozinhos paralelos que a empresa vai puxando e vai ficando aquela quantidade enorme de fios. Isso tem que ser, pelo menos no primeiro momento, pelo menos disciplinado. E a médio prazo,
nós vamos ver com as concessionárias, com principalmente a Energisa, a parte de alta tensão, que é o mais difícil de você colocar subterrâneo, você precisa de isolamento grande, né? Cabos, às vezes, até cabo tipo Cintenax e tudo mais. Então, a médio prazo, nós vamos tentar colocar, pelo menos nos lugares onde o turismo em Friburgo mas as pessoas vêm para ali, o turista vem para ali, nós vamos tentar colocar subterrâneo. Por exemplo, em frente à Capela Santo Antônio, então existe um poste lá com a luminária e um fio lá. Aquilo está muito feio. Então aquilo desvaloriza aquele patrimônio histórico que nós temos. Então nós temos que embelezar Friburgo para o turista vir para cá. Candidato, próxima pergunta. No item de seu plano de governo que trata da medicina preventiva, é levantada a questão do saneamento básico. Nesse sentido, o que o senhor acha do trabalho da concessionária de água e esgoto de Nova Friburgo e como que ficará essa concessão no seu governo? Bem, existem em Friburgo muitos loteamentos que não é que são clandestinos, eles não estão regularizados, né? Então, ali que é o maior problema do saneamento básico. Então, nós temos que ver não adianta querer bater de frente com nenhuma concessionária. Nós temos que fazer com que as concessionárias cumpram o que está ali no contrato e fazer com que ela preste um serviço de qualidade ao friburguense, entendeu? Todas elas, sem exceção. Águas de Nova Friburgo, a questão do esgoto hoje é uma polêmica. Nós vamos fiscalizar. Nós vamos chegar junto. Eu, como engenheiro, terei toda essa facilidade. Entendeu? E a questão do saneamento básico, nós vamos também interferir nesses bairros realmente que precisam. Candidato, nós temos 1 minuto e 20 para suas considerações finais e também para dizer para o telespectador da TV Focus do 15 Minutos por que o senhor se considera a melhor opção de voto hoje em Nova Friburgo. Bem, você me apresentou como Jairo Vermellige, né? Hoje como candidato, eu sou Jairo da Vermar. Tentaram tirar o nome Jairo da Vermar, eu entrei com recurso e os desembargadores do Rio de Janeiro, todos três, ou seja, ganhamos de 3-0 lá, para poder reutilizar o nome Jairo da Vermar. Vermar é uma empresa que eu administro há 33 anos, graças a Deus é uma empresa de sucesso. Fundei, junto com meu filho, uma outra empresa, que hoje já temos 300 funcionários diretos, 300 empregos diretos, e trazemos divisa de todo o Brasil para cá. Então, eu sei que, como administrador, eu tenho toda essa condição. E como engenheiro, eu fiz o Hospital da Unimed, fiz vários ginásios de esporte, fiz a Extração Geral, como falei, fiz obras ali no Dom Bosco, casas populares, fiz escolas em Friburgo, lá o IBEL é um exemplo. Então, eu tenho certeza que eu sou o melhor, sou o que mais preparado estou. Nunca tive na vida pública, talvez, acho que isso é a grande vantagem, que eu poderei administrar com isenção. Seu tempo terminou, candidato. Muito obrigado pela participação. Bem, e termina aqui mais essa edição do 15 Minutos, dessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. E você, telespectador da TV Focus, pode saber a respeito da data de veiculação de cada entrevista através do telefone 2523-9705 ou também pelo 3512-1253. 2523-9705 ou 3512-1253. A gente fica por aqui e a gente se encontra novamente amanhã, à 1 da tarde, aqui no 15 Minutos. Até lá!